Olá pessoal, estamos voltando a gravar um vídeo aqui depois de quase 2 anos aí ausentes. A gente vai falar sobre um assunto que sempre é polêmico, passa ano, vem ano, é sempre um assunto bem polêmico, mas a ideia é que a gente fale o máximo possível de todos os aspectos que envolvem a questão da tosa, tá? Surgiram alguns imagens recentemente nas redes sociais a respeito da questão de uma foto térmica que o Alexandre Rossi explicou, né? Já deu uma boa explicação, vou deixar o link em algum lugar ou tá ali na descrição. Então eu gostaria de falar sobre isso, tá? Mas primeiramente, né, quem sou eu para falar sobre isso? Então, meu nome é Eduardo. Eu comecei, meu primeiro contato com Chow Chow foi em 1996, então foi no século passado. Já no começo de 97 a gente adquiriu o primeiro exemplar, né, nossa primeira cadelinha. E de lá para cá a gente começou a estudar bastante a respeito da raça. Tá? Naquela época a internet era muito incipiente, mas a gente conseguiu algum material aí para lançar o primeiro portal portal da raça no Brasil. E foi um dos primeiros portais de raça do mundo, né, especificamente sobre uma raça. Está no ar desde então, né, infelizmente eu não estou tendo mais tempo de me dedicar tanto quanto eu gostaria em atualizar as informações, mas ele está no ar lá, o chow.com.br. Então está no ar desde 1997, então nós estamos fazendo 20 anos esse ano. Não começou com o domínio chow.com.br, é um domínio do GeoCities, para a galera das mais antigas aí sabe o que eu estou falando. Depois migrou para o chow.com.br. Tá? De lá para cá a gente também se tornou criador da raça, a gente teve bastantes chows aí ao longo desse tempo. Criamos mais de 100 filhotes, convivemos com centenas de cães ao longo desse tempo todo. Atualmente não estou mais criando, né? A gente tem ainda alguns em casa porque paixão não deixa ficar sem, né? Então a gente ainda tem 3, um pelo curto e 2 pelos longos, um macho e 2 fêmeas. Eu sempre procuro, nesse tempo todo, eu sempre procurei me atualizar, me informar a respeito. Então, eu trouxe aqui algum material, eu não trouxe tudo, porque senão o intuito não é falar muito de mim, mas assim, algumas coisas que são legais. Então, por exemplo, aqui uma das primeiras reportagens da raça, essa revista aqui é de 82, se não me engano. Custava 3.700 cruzeiros, deve ser. Então aqui tem, ó, uma das primeiras reportagens, tá? Essa revista aqui ela não existe mais. Então fala aqui, né, desde o que o pessoal falava naquela época sobre a raça. Na época que o canil Shaolin, né, era bem interessante esse material. Então sempre procurei me informar a respeito da raça. Então aqui, por exemplo, tem um livro que é bem interessante aqui. Ele foi feito, desenvolvido pelo Chow Chow Club do norte do Texas, né? Então isso aqui não vende, isso aqui foi um criador amigo que passou, então tem informações bem interessantes a respeito. Então a gente está sempre estudando. A assinatura da Chow Life, né? Para quem não conhece, a Chow Life ela é uma revista americana do Chow Clube americano. São 4 edições ao ano, né? Então tem fotos, artigos, né? Bem legal, né? Que tem outra Chow Life. Enfim, eu tenho dezenas de Chow Life, tá? Alguns inclusive doei, livros, enfim. A ideia não é falar muito a respeito de mim, mas pelo menos assim é importante dizer quem eu sou. Não sou veterinário, então, mas o cara não é veterinário. Não sou veterinário, não sou zootecnista e não sou biólogo. Minha área de formação é TI, então meu negócio sempre foi tecnologia, mas há 20 anos com contato direto, estudando a respeito da raça Chow Chow.
15 desses 20 anos foi sendo criador. Tá? Então esse sou eu. Se você acha que eu não tenho capacidade de falar a respeito de tosa, tá? A gente tosou mais de centenas de vezes os cães. Então, mas se você acha que, não, esse aqui é só um cara falando, beleza. Nada contra essa sua opinião e ok. Mas se você gostaria de ouvir o que eu tenho a dizer, vamos seguir em frente, tá? Então, a respeito de tosa, calor, tá? Que é o maior inimigo do chau. Pelo menos aqui no Brasil é o maior inimigo do chau, tá? Primeira coisa, né? Então, evitar essa polarização. Tá tudo polarizado, parece, no país. Torcida, é tudo Fla-Flu, Grenal, Bavi, né? Tudo polarizado. É a galera que tem que tosar o chau, contra a galera que não tem que tosar o chau. E agora tá aparecendo não, tem que tosar, mas é na tesoura. Se tosar é gol. Gol, ele tosou. Vamos parar. A coisa não funciona assim. As coisas não são tão simples assim. Eu sou da área de TI, então para mim é muito fácil ser na parte binária 0 ou 1, mas a realidade não é 0 ou 1, tá? Isso, você precisa entender de fato. A ideia que eu tenho aqui é passar a informação de como funciona tudo que está atrelado às condições que funcionam, como funciona a questão de calor. Esses mapas de térmicos que estão saindo na internet, hoje ali no grupo, no nosso grupo, apareceu mais um, né? Vamos falar sobre esse que apareceu. Então assim, quer dizer, vamos tentar entender o que acontece, a dinâmica que acontece em cima do calor, os sinais que você tem que ver e depois você tem que tomar a sua decisão. Mas a sua decisão para o bem-estar do seu cachorro tem que ser pautada em cima de conhecimento, tá? E não em cima de torcida. Eu estou num grupo que se eu postei que eu tenho que tosar, o grupo me expulsa. Não, mas eu estou num outro grupo que se eu postei que ele não pode ser tosado, ele me expulsa. Ainda bem que você foi expulso do grupo, porque não é um grupo que está a fim de debater, é um grupo que está a fim de impor, né? E a imposição, a gente sabe que esses pensamentos radicais, eles tendem a não ser muito inteligentes, né? Ou nada inteligentes. Então, vamos discutir os mecanismos que interferem, que interagem com o calor e o animal, certo? Vamos lá. Uma questão importante que a gente sempre visualiza é que o pessoal fala o cão respira pela boca, troca o calor pela boca ou pelas patas, enfim. É verdade, isso não é mentira. Só que muitas vezes as pessoas esquecem que as trocas de calor, que está no vídeo inclusive do Alexandre Rossi, as trocas de calor acontecem por fenômenos físicos, né? Então o que acontece? Aonde um corpo, não necessariamente um corpo de cachorro, mas qualquer objeto mais frio, ou mais quente, ele vai irradiar calor para um objeto, para algo que esteja mais frio, né? Então ele vai irradiar. A direção é sempre de onde tem mais energia, mais calor, para onde tem menos energia. Então a tendência é equilibrar. São leis de termodinâmica e tal, que você pode se aprofundar bastante aí na internet, tá? Então você pode estudar muito a respeito de termodinâmica. Então funciona tanto a parte biológica do animal, quer dizer, aquele animal troca calor de uma forma melhor utilizando a respiração, mas ela não é a única forma que os corpos trocam calor, tá? Ou perdem calor, ou ganham calor, tá? Então, assim, tem a questão biológica, quer dizer, aquele animal é preparado para trocar calor da melhor forma através de um mecanismo, e a outra forma que é a dissipação natural ou física desse calor, ou absorção desse calor, tá? A gente vai falar bastante a respeito disso. Então, assim, o que acontece? Animais de sangue quente e animais de sangue frio, né? Vamos começar bem do básico. Os animais de sangue frio,
eles não geram metabolismo suficiente, esse metabolismo gera uma temperatura a ponto de manter o corpo deles quente para viver normalmente. Então o que eles precisam? Eles precisam de uma fonte de calor externa, tá? Essa fonte de calor externa geralmente é o sol, né? Ou o calor ambiente. Então, um dia nublado, mas está quente, esse calor vai ser o suficiente. O sol é um mecanismo mais eficiente para que o animal absorva o calor, né? Você tem ali, você estando embaixo do sol, você vai conseguir aquecer com uma velocidade maior, né? A radiação vai chegar e vai bater mais forte, não dissipa nas nuvens e tudo mais. Nos animais de sangue quente, que aí estão os mamíferos, as aves, né? O que acontece? O nosso metabolismo gera calor suficiente para nos manter aquecido e ter um bom funcionamento dos nossos órgãos, certo? Então, nós não precisamos de fonte externa. Então, a gente até precisa ou de uma proteção para não perder esse calor que a gente gera, tá? Ou a gente precisa dissipar esse calor que a gente gera, tá? Então, a gente é como se fosse uma caixinha, né? E lá dentro tivesse um fogo, né? Imaginamos que é uma caixinha, lá dentro você coloca um foguinho e esse foguinho vai aquecendo os fluidos, vai fazendo uma caldeira ali, como se fosse um motor de um carro. Enfim, ele está funcionando na temperatura legal e vai mantendo ali, certo? À medida que a gente começa a se mexer, né? O coração, por exemplo, a gente toma um susto, ou a gente começa a ficar nervoso, ou se exercitar, é como se a gente estivesse colocando, como se a adrenalina fosse combustível, né? Vai jogando ali essa chama interna, ela vai aumentando, né? Esse sistema vai aumentando o calor e ele precisa ser dissipado, certo? Então você precisa dissipar esse calor para que ele não cause o problema no organismo. E ao contrário, no frio, né? Na verdade, o frio ele vai tentar fazer com que essa chama se apague. Então você tem que tentar se isolar, manter essa chama o mais tranquilinha e quentinha ali dentro, certo? Então, espero estar sendo claro com relação a isso. Então, nosso metabolismo é como se fosse uma pequena chama que nas temperaturas aí normais, aí ela é suficiente e os mecanismos que nós temos conseguem tratar de uma maneira tranquila aí essas variações de temperaturas que a gente tem, tá? Então, vou falar um pouquinho a respeito, então a questão de termodinâmica, né? Então assim, a gente precisa, o calor sai do corpo mais quente e vai para o corpo mais frio. Fica sempre com isso em mente, tá? Sempre com isso em mente. Ele sai do mais quente e vai para o mais frio, certo? No caso dos Chaus, no vídeo do Alexandre Rossi, que ele falou, mas ele falou muito bem, mas a parte do canto do pelo, ele acabou meio se perdendo ali um pouquinho e não ficou claro. Eu já vi que houve algumas interpretações que não sei se era isso que ele queria dizer, mas enfim, vamos lá. Aqui, ó, peguei um pouco um feltro, né? Isso aqui é sintético, né? Mas isso aqui é basicamente a mesma coisa que o subpelo, tá? Isso aqui é basicamente a mesma coisa que o subpelo. E esse aqui, eu vou pegar aqui como exemplo, aqui, ó, isso aqui é como se fossem os pelos, né? Então, num chau, você tem os pelos e você tem o subpelo. Ele funciona mais ou menos assim, né? Como se fosse, claro, vários pelos, obviamente, né? Vários pelos e o subpelo aqui embaixo, tá? Então, ele tem duas camadas de proteção, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, no pelo, tá? Que ali o Alexandre ele já falou, né? Mas vamos reforçar, vamos imaginar que isso aqui seja o pelo de um cachorro, certo? O que acontece? Isso pode ser estudado com cálculo matemático, tá? Então você tem a dissipação de calor, você tem a condutividade térmica,
né? Você tem a diferença de temperatura entre essa ponta e essa ponta. Tudo isso você consegue calcular para determinar quanto tempo, se eu botar uma fonte de calor aqui, vai demorar para esse calor chegar aqui nessa ponta, tá? É claro que se um pelo for desse tamanho, vai demorar X tempo. Se o pelo for desse tamanho, né, vai demorar esse X tempo mais esse X tempo. Fácil de calcular. Então, 1 centímetro de pelo contra 10 centímetros de pelo, obviamente aqui vai chegar 10 vezes mais rápido do que aqui. Tá? Isso é matemática. Tá? Não temos muito, a não ser, claro, que aqui mude a espessura, a condutividade térmica, enfim, aqui muda. Se alguma variável daqui mudar, vai mudar, mas vamos dizer, o mesmo pelo, na mesma espessura, né, vai chegar 10 vezes mais rápido no caso de 1 centímetro e 10 centímetros. Beleza. Então, para que serve esse pelo do chau? No caso, nos cães, de uma forma geral. Esse pelo aqui, ó, ele protege contra vento, protege contra a radiação direta do sol, porque ele tem vários um em cima do outro, né? Ele protege também um pouco do calor, depois a gente vai entender um pouquinho mais também esse mecanismo do calor, tá? Que ele também, ele protege, ele falou que ele protege, vou acabar o vídeo, vou parar. Também ele protege, tá? E você pode observar que cães de clima quente só tem esse pelo. Ele não tem esse pelo aqui, ó. A gente já vai discutir, a gente já vai ver por quê. Porque o que acontece? Esse pelo também é muito eficiente contra a radiação solar. Então você tem uma camada de pelos em cima, o sol está batendo em cima desses pelos aqui. Tem uma camada embaixo, outra embaixo, outra embaixo. Então você vê aqueles cães de pelo liso, na verdade é só esse tipo de pelo aqui, só o pelo mesmo, às vezes bem pequenininho, que é só o suficiente para bloquear os raios solares. Tio, ele falou que sem o pelo vai queimar o cachorro. Calma que a coisa não é tão simples assim. Então vamos falar do subpelo, tá? Então o que é o subpelo? Subpelo, por que o subpelo é assim, né? E por que a gente humano, a gente também cria um negócio assim? Para que serve isso aqui, esses feltros aqui? Onde é que tem esses feltros aqui? Isso aqui tem edredom, isso aqui tem cobertor, casaco. Por quê? Porque na verdade, um isolante térmico, um dos melhores isolantes térmicos é o ar. O ar é um dos melhores isolantes térmicos. Esse tipo de material, que ele é meio assim enroladinho, o que ele faz? Ele captura o ar e deixa o ar preso aqui dentro. O ar está preso aqui dentro. Ele não se movimenta muito. O próprio pelo, né, tanto esse quanto esse, ele é mau condutor de calor. Então ele não conduz bem o calor. Então se algo estiver quente aqui embaixo, ele é ruim, presta atenção que eu vou falar. Se algo estiver quente aqui embaixo, ele não dissipa bem. Se algo estiver quente aqui, ele não chega bem aqui. Entendeu? Então, os dois lados, funciona para os dois lados, tá? Aqui é a mesma coisa. Vamos supor que a gente coloca isso aqui em cima de uma superfície, né? A gente coloca em cima de vamos botar aqui uma caixa de isopor. Se a gente coloca dentro de uma caixa de isopor, por cima, ela vai ajudar a manter o que está aqui dentro na temperatura que ela está, esteja ela quente ou esteja ela fria. Então é a mesma coisa, isso aqui é quase como a mesma coisa que o isopor, porque o isopor também tem ar dentro, né? Então o que acontece? Se você tem uma quentinha, por exemplo, você coloca aonde ela, para manter ela aquecida? Dentro do isopor, porque essa camada vai deixar ela mais quente mais tempo. Se você tiver um refrigerante, uma cerveja, você vai botar onde? Você pode botar dentro da quentinha, né? Você pode botar dentro desse isopor, porque ele também vai manter a temperatura mais tempo. Você pode pegar um material como esse, feltro, né? Vamos imaginar que você pudesse pegar, tosasse ali o cachorro no zero, tirasse aquilo ali fora e cobrisse uma latinha de cerveja, né? Claro que ela vai molhar, mas enfim, né? Vamos fingir que não molhasse, vamos falar que não molhasse. Cobrisse com o pelo de cachorro, ela ia se manter refrigerada mais tempo. Mas nós estamos falando de um objeto que não é biológico, tá?
tá? É um objeto, só estamos falando de leis de termodinâmica aqui, tá? Então, esse conjunto, ele é fantástico para manter a temperatura interna, tá? Então, ele é muito bom para manter a temperatura, tá? Então, esse conjunto aqui é o mais eficiente que a natureza encontrou para os canídeos, tá? Manter a temperatura. Algumas coisas a mais a natureza fez em alguns canídeos. Por exemplo, ele aumentou a quantidade de pelos, né? Tem algumas raposas que tem a quantidade de pelo bem densa e um subpelo também bem denso. Às vezes aqui tem uma densidade bem forte e ele é bem amplo, né? Porque quanto mais forte for, pior vai ser a troca de calor, tá? A dissipação de calor, no caso. Vamos falar um pouco sobre o sistema de resfriamento dos cães. Agora vamos falar uma questão biológica. Os cães, qual é a melhor... A natureza adotou os cães para que eles trocassem calor pela respiração. Isso é certo, tranquilo. A literatura está bem rica com relação a isso. Então, a melhor forma que ele faz para trocar é pelo calor. Ele não tem glândulas sudoríparas, então ele não sua. A melhor forma é trocar pelo calor. É a única forma de ele trocar calor? Não, não é a única forma que ele tem para trocar calor. A superfície de contato, ele perde calor pelas patas, ele perde calor pelas orelhas, mesmo quando ele urina, né, ele perde calor. Então, ele perde calor de outras formas. Mas a respiração de longe é mais eficiente. Tá? Isso aí tem uma literatura bem rica que comprova isso aí, certo? Acontece que os cães se desenvolveram principalmente em ambientes mais gelados, tá? E depois acabaram alguns migrando para áreas mais quentes, tá? Isso também é ricamente documentado. Alguns que se deslocaram para as áreas mais quentes, eles perderam o subpelo. Então eles ficaram só com esse pelo aqui, e esse pelo se tornou muito mais eficiente para proteção do sol direto, da incidência direta do sol, eventualmente a diferença de temperatura muito bruscas. Então ele passou a passou a integrar um controle menos preocupado em perda, em dissipação interna de calor, tá? Ele ficou muito mais eficiente contra outras coisas. Inclusive ele começou a trocar de cores para alguns animais, enfim, né? Ele começou a ter funções diferentes, além de só proteger contra frio, tá? Então às vezes até proteger contra choques, inclusive alguns animais têm regiões um pouco mais peludas que protegem contra impacto, contra próprio atrito, né? Então o pelo é muito mais eficiente para também dar essa proteção a mais, tá? Então, uma coisa assim interessante, também que o pessoal às vezes fala, um chau que a própria natureza se regula. O chau que tá no Nordeste, ele se adapta. E o chau que está numa região fria, aqui, sei lá, que mora em Curitiba, ele também se adapta. É verdade, isso acontece. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu tenho um criador amigo em Caxias do Sul. Chega lá, o cachorro tá um pelume enorme, tá? Poxa, vou levar ele lá para acasalar com as cadelas. A gente trazia, no caso aqui para Florianópolis, o cachorro perdia o pelo, né? Ficava como se fosse perder pela metade. Mas isso tem um limite, né? Ele vai potencializar, mas não quer dizer que ele vai chegar no limite dele, mas ele continua tendo subpelo, ele continua tendo pelo e denso, né? É um cachorro que geneticamente já tem, quer dizer, o mínimo dele já é muito. Então,
Mesmo que ele vá para o Nordeste, não vai mudar muito. Um dia de calor, ele vai perder um pouco de pelo, vai perder, ele não vai ter aquele volume tão absurdo, mas ele pode ter um volume muito mais absurdo do que qualquer cão de outra raça que não tenha pelo e subpelo. Então assim, ele vai se adaptar sozinho, isso não acontece, tá? Você tem que observar. Então a gente vai falar um pouquinho mais aqui na frente a respeito de como observar esses problemas, tá? Então assim, o Chow é um cão de frio. O Chow se desenvolveu em uma região fria. O Chow é um Spitz, é um cão que é nórdico, é ártico, né? É um cão que tem muito subpelo e é um cão que tem muito pelo. O que acontece também, que você tem que observar, é que alguns Chows, eu não gosto vamos entrar mais uma outra questão aqui do padrão da raça, mas os mais parrudos, os mais estão atendendo mais ao padrão técnico da raça, eles tendem a ter muito mais volume de pelo. Inclusive o padrão está mexendo um pouco a respeito disso, então, mas eles estão muito mais volume de pelo, eles são bem peludos, bem densos, uma densidade grande de pelo. E tem aqueles que são mais afastados do padrão da raça, às vezes alguns casos até um pouco miscigenados e tal, mas que são mais fininhos, o focinho mais longo e tal. Então a densidade de pelo também se perdeu um pouco, então eles conseguem trabalhar melhor com temperaturas mais altas do que às vezes aqueles que são muito densos. Então para que serve essa densidade toda, né? Então como a gente sabe, ele perde calor, então assim, você tem um ambiente externo frio, muito frio, né? E um ambiente interno dentro do corpo dele produzindo aquela chaminha que a gente está falando, produzindo o calor suficiente para ele sobreviver, tá? Então você não pode perder esse calor. Então o que acontece? Deixa eu ver se vou baixar um pouquinho a câmera aqui, que a gente já vai ver vou desenhar algumas coisinhas para vocês. Um momentinho. Então vamos lá. Vamos imaginar, né, que aqui, enfim, fazer um desenho tão feio quanto o do Alexandre Rossler. Parece uma tartaruga, sei lá. Que assim vou botar a chaminha, né? Só para a gente ser didático, tá? A gente ser didático aqui, tá? Então o que acontece? A troca de temperatura, a troca eficiente do animal acontece por aqui. Então aqui entra o ar frio e sai o ar quente, certo? É assim que funciona basicamente. Quando o Chow ele tá quando o Chow tá no ambiente gelado, o que ele faz? Ele começa a reduzir isso aqui, ó. Ele reduz isso aqui. Mas peraí, se ele não tinha que aumentar, ele começa a reduzir isso aqui. Por quê? Porque quando ele respira, quando o metabolismo, é que nem os ursos, né? Eles começam a diminuir essa chama. Então a quantidade de ar que ele vai precisar para refrigerar começa a diminuir. Então as respirações diminuem, o cachorro começa a ficar menos ofegante, ele se encolhe, né? Às vezes você vê ele tá todo encolhidinho, ele tira as patas do chão, se enrola, você vê muito isso com husky, né? E põe o focinho para dentro, então ele fica todo enroladinho. Então o que acontece? O focinho, né? O focinho de um cachorro, então aqui, ó, o ar vai entrar, né? À medida que o ar já entra, ele já vai começar a fazer troca de calor aqui. Então, se o focinho for longo, que isso é uma das questões que a gente pode debater num outro momento, que o Chow tem focinho não pode ter focinho curto demais. Os Spitz normalmente têm focinhos mais longos. Mas o que acontece? Na medida que o ar começa a entrar, ele já começa a trocar calor. Quando o ar aqui de fora tá lá na casa do seu, sei lá, 0 graus, menos 20 graus,
e aqui internamente aquela chama lá está produzindo calor a 39 graus, né? Está produzindo calor a 39 graus, a perda de calor é muito grande e ela acontece de uma forma muito rápida. Então o que acontece? O cachorro tem que tentar minimizar essa troca aqui, porque toda vez que ele respira, ele perde muito calor. Então ele respira, na hora que ele expira, ele perde muito calor. Então essa chama aqui precisa aumentar. Mas o que ele faz? A chama continua, né, aquecendo ele. Estou chamando chama só didaticamente, tá, pessoal? Não tem fogo nenhum dentro do cachorro, é só o metabolismo dele, tá? Mas o metabolismo dele compensa essa perda dentro dessa respiração e se equilibra, certo? Quando o cachorro começa a se agitar, tem que puxar um trenó, fazer uma caça, o que acontece? O metabolismo, a quantidade de ar aumenta, né? Mas também a quantidade de energia gerada internamente aumenta. Então ele continua se equilibrando, tá? Então, aqui ele começa a se equilibrar, certo? Nesse momento, tá tudo tranquilo com o frio. Ele não perde calor aqui, ó. Ele não está perdendo calor aqui. O calor não se irradia por aqui, tá? Você tem aquela camada de pelo externamente que está protegendo ele, tá? O cachorro não perde isso aqui, certo? Uma riscalhada, né? Mas assim, ó, ele não perde, tá? O chow foi feito para este ambiente, quer dizer, foi desenvolvido, entre aspas, né? Ele evoluiu dentro deste ambiente, tá? Então assim que um chow foi assim que um chow foi criado, tá? Uma das coisas que o pessoal confunde, vamos falar de um outro assunto aqui. Uma das coisas que o pessoal confunde é o seguinte: ah, mas o meu chow está lá deitado no sol. Estar deitado no sol e calor são duas coisas diferentes, tá? Estar deitado no sol, acontece aquele fenômeno que a gente falou. Ele está lá com a temperatura baixa, ou a temperatura normal dele, está tomando o sol. Aquele sol vai começar a subir a temperatura do pelo. O pelo é um péssimo condutor de calor. Até ele perceber isso, veja bem, ele é péssimo, mas não quer dizer que ele é isolante 100%. Ele não é isolante 100%, ele transmite. Depois que você toca no canto, você vai sentir que ele está quente às vezes, porque está transmitindo calor. Esse calor essa radiação ali, ela vai entrar e vai chegar na pele do cachorro. Se a temperatura ambiente no qual ele está estiver alta, ele vai começar a expirar ar quente. Mas até isso começar a se tornar um problema, às vezes demora um pouquinho. Então ele pode ficar lá deitado no sol. Se a temperatura ambiente estiver relativamente baixa, ele vai ficar lá tranquilamente durante um bom tempo, tá? Agora, se a temperatura ambiente estiver um pouco maior, isso pode se tornar um problema futuramente. Ah, mas está 40 graus, ele está lá. Tá bom, ele está percebendo, ele não sabe que é 40 graus, mas ele tá dentro do... o corpo está legal, ele vai lá, deita, tranquilo, para tomar um sol, e aquilo começa a esquentar. De repente ele volta, na boa, saiu do sol, o calor do pelo se dissipa no ambiente, e pode estar tranquilo, mas a coisa não é tão simples. Isso não quer dizer que ele está 100% legal, ou ele vai ficar 100% legal, ou que isso não justifica uma tosa em alguns casos. A gente já vai falar, vamos falar um pouquinho mais. Alguns sinais, tá? Que você, sim, o Alexandre já falou o principal, tá? O cachorro, como é que você... Isso é assim, ó. Ah, eu vou tosar ou não vou tosar? Quem vai te dizer se tu deve tosar ou não deve tosar, ou deve mudar o ambiente, ou deve mudar alguma coisa, é o teu cachorro. Não sou eu, não é o grupo do Facebook, não é o grupo do WhatsApp, não é a página da APA. Quem vai te dizer se deve mexer em alguma coisa é o teu cachorro. Só que você tem que prestar atenção, tá? Como você identifica que o cachorro tá ruim? Ele tá arfando, né? Ele vai começar a aumentar a frequência cardíaca.
aumentar a frequência respiratória. A gente já vai explicar direitinho por que isso acontece. Outra coisa, que às vezes é muito comum em filhote, meter as patas na água, né? Pai coloca as patas na água, o adulto começa a cavar. O cavar às vezes funciona para os dois lados. Às vezes o cachorro tá um dia frio, ele começa a cavar, porque ele quer calor, né? E às vezes está num dia quente, ele começa a cavar, porque ele quer refrescar. Então o cachorro começou a cavar, às vezes está na cozinha ou coisa, ele está querendo cavar, como se fosse cavar o piso, ele tá te dizendo, estou com calor, tá? Isso é um indício bem claro de que ele está com calor. No chau, né? Estou falando de chau-chau, tá, gente? O principal é ofegante, né? Começa a ficar ofegante. Alguns começam a urinar com mais frequência, né? Eles vão lá, começam a urinar, ainda mais tem pasto, tá? Já vai lá, urina, bebe água, vai, urina, bebe água, vai, urina. Também aumenta a quantidade de ingestão de líquido, né, de água, que também ajuda a resfriar, e começa a urinar. Também é uma forma de eliminar calor, tá? E eles param de comer, né? Porque o metabolismo vai começar a trabalhar também mais, então normalmente eles param de comer. Então são sinais que o animal vai te dar a respeito de se ele está sentindo, se ele está desconfortável, tá? Então o que acontece? Se ele está se desconfortável, você tem que tomar medidas para deixá-lo mais confortável, tá? E essas medidas são muitas, inclusive a tosa, tá? Inclusive a tosa, tá? E isso vai depender das condições que você tiver. O ideal seria o quê? Um ar-condicionado para ele o tempo inteiro, botar dentro do ar-condicionado. Dá para todo mundo fazer isso? Não, não dá para todo mundo fazer isso. Todo mundo gostaria de fazer isso? Provavelmente sim, tá? Mas não dá, às vezes isso não é viável, tá? Vamos falar alguns tipos de tosa, tá? Que você pode fazer, tá? Você pode fazer uma tosa higiênica, que é mais questão higiênica. Você pode fazer uma tosa de barriga, então você pode tosar a barriga do animal, né? Então você tosa só a parte de baixo, que para quando ele deitar ele ter contato com um piso frio, tá? Você pode ter pessoal que faz a tosa leãozinho, tá? Que ele deixa o corpo, a parte do meio para trás, tira as patas e deixa cabeça e tórax, né? Com pelo. Essa tosa tem alguns probleminhas, depois a gente pode conversar. A tosa com a tesoura, tá? Que é popular. E tem a tosa total, né? A tosa, a máquina lá que dá para que tira tudo, ou de algum número aí, 6, 10, 4, enfim, dependendo da tosa, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá? E suas consequências, tá? Só que eu acho que a gente não consegue avançar agora sem falar um pouco sobre hipertermia ou golpe de calor, tá? Porque isso mata muito e muito chau morre por ano por causa deste problema, tá? Isso é bem sério, tá, gente? Pode um cachorro estar bem agora, dali a 10 minutos ele está morto, tá? Vamos falar um pouquinho então, começar a falar sobre o mecanismo que leva isso a acontecer. Só um segundo que eu vou voltar para os meus maravilhosos desenhos. Só segura aqui. Vamos lá. O que acontece? A gente estava falando da questão do cachorro. Vou desenhar aquela outra tartaruga aqui. Tartaruga não, brincando, né, gente? A gente sabe que isso aqui é para ser um cachorro, um chau. Então, o chau tá lá. Então, okay. Estamos aqui de novo com o nosso maravilhoso chau. O que acontece? Vamos botar três cenários. Um a gente já viu, né? Que é esse cenário aqui, ó, do frio. Quando a temperatura ambiente está extremamente baixa e o cachorro o chau está nesse ambiente. Então, ele é preparado para isso, ele está muito bem adaptado para esse tipo de cenário, tá? Então não tem problema nenhum, tá? Agora, vamos falar num ambiente em que a temperatura aqui ela vai estar por volta de... Porque a temperatura do animal é por volta de 39 graus, tá, galera? Então, o cachorro
Um chal tem média temperatura ali por volta de 39 graus, tá? Então vamos imaginar que aqui a temperatura vai estar 35. Vai estar 35 graus aqui de temperatura, tá? Então é um dia quente, tá? Mas não é um dia que passou a temperatura interna do corpo dele, porque isso aí vai mudar algumas coisinhas, tá? Então aqui, calor, tá? Calor, não é incidência de sol, tá, gente? É calor aqui. É um ambiente fechado, um ambiente que está 35 graus, ou né? Vamos dizer aqui, no ambiente fechado está 40 graus, mas nesse ambiente que ele está 40 graus, ali próximo ao chão, num ambiente que talvez não tenha muita ventilação, ou com uma ventilação muito suave, 35 graus, e aqui está o chão. O que vai acontecer? Tá? Essa chaminha aqui, ela está rodando, tá? Ela tá acontecendo, tá? Toda vez que o chal inspira, ele vai perder calor. Então, o calor vai sair. Certo? O calor vai sair. Quando o calor sai, a diferença de temperatura entre o que está entrando e o que está saindo, ela é pequena, tá? Quando a diferença de temperatura é pequena entre os dois corpos, ela não é tão eficiente para que essa troca de calor aconteça, tá? Então assim, o que o chal vai fazer nesses casos? Porque querendo ou não, ele precisa resfriar, tá? Aqui está 35 graus e aqui está 39. Então tem uma diferença de apenas 4 graus de temperatura. Quando ele inspira naturalmente, ele vai trocar muito pouco a temperatura. Não está entrando 0 graus aqui e aqui está 39, porque aí ele perde uma quantidade significativa. Mas ele vai perder bem pouquinho, tá? Ele vai perder bem pouquinho. Mas ele vai estar aqui trabalhando. O que ele vai ter que fazer para perder mais eficientemente essa temperatura? Ele vai ter que inspirar e expirar mais vezes, tá? Ele vai começar a fazer isso aqui com mais frequência, certo? Vai jogar mais ar, um pouquinho mais fresco, o quente vai para o frio, né? Isso a gente está sempre falando que vai de onde está mais quente para onde está mais frio e vai jogar fora. Então, só que com uma eficiência, a troca térmica já não é tão eficiente, então ele começa a ter que bombear mais ar. Quando ele começa a bombear mais ar, o que acontece com o metabolismo dele, com a chaminha dele? Aumenta. Certo? Então ele vai aumentar. Então quer dizer, ele está gerando, aí entra num ciclo. Ele começa a gerar mais temperatura, então ele tem que trocar mais calor aqui. Então até uma determinada temperatura, no caso aqui está 35 graus, ele vai conseguindo se equilibrar. Em algum momento ele vai achar um equilíbrio aqui. Tá, o cachorro vai estar arfando, vai estar bem desconfortável, vai estar lá naquele... Mas ele consegue gerenciar isso, porque ele não está perdendo temperatura por outro meio, está só aqui. Ah, Eduardo, então não precisa tosar. Ninguém falou aqui que precisa tosar em momento nenhum. Acontece que ele vai estar desconfortável, tá? Se ele tivesse contato, né, para que dissipasse calor de outra forma... Ah, Eduardo, mas você disse que a forma mais eficiente é pela respiração. Continua sendo, mas não é a única. E em situações em que a eficiência de troca de energia está comprometida, se você não tiver aquele pelo ao redor, ela vai contribuir para que o calor se dissipe mais, ele não precise ofegar tanto. Certo? Então, quer dizer, você vai fazer com que a eficiência da perda do calor aumente, tá? Então, você vai conseguir fazer com que ele se sinta mais confortável. Às vezes chega em caso em que ele nem arfa, tá? Isso aí você pode conversar com vários criadores, com pessoas que tosam, que acontece. Isso é uma das coisas mais difíceis. O cachorro não arfa porque ele está tosado, porque o calor está dissipando, tá? Então, eu espero ter conseguido, né, o desenho aqui é meio infantil, mas eu acho que a lógica é essa. Então aqui nós estamos 39 graus, 35,
ele precisa, por isso que ele está ali, por isso que ele está arfando, né? Por isso que ele começa a ingerir água. Quando ele ingere água, essa água absorve o calor, né? A água entra um pouco mais fresquinha, ela absorve o calor. Então uma água, pode ser uma água gelada, às vezes pode ser até uma água gelada, ela vai absorver esse calor, na hora que ele urinar, ele está jogando esse calor fora também, tá? Então, isso é uma forma que ele tem para se refrescar. E a outra, segunda mais eficiente, é por irradiação mesmo, biofísica, né? Então, aqui está o pelo, tá? O pelo, lembrando que é um isolante, e aí ele não consegue dissipar. Se eu tirar o pelo, ele vai dissipar. Perfeito? Agora vamos para o terceiro desenho aqui, no cenário de estando acima de 40,5 graus externo, tá? Que é o cenário terrível do chau. É o que mata o chau, tá? Então aqui, ó. O que é isso? Nossa, esses desenhos aqui, depois eu vou ganhar um... O que acontece? O cachorro aqui fora tá... Vamos botar que aqui fora tá 42 graus. E o cachorro tá 39. Agora vai ser interessante, agora vai ser divertido. 42 graus aqui no exterior e aqui no 39, tá? Vamos lá. O cachorro tá com seu casacão de pele, tá? O que a gente está sempre falando? O calor vai dar do mais quente para o mais frio, tá? Você tem um casaco de pele aqui, ó. Tem um casaco de pele. Então o calor vai do 42 e ele vai entrar pro 39. Quer dizer, o calor vai sair daqui e vai irradiar para dentro, tá? Se eu tosar o chau, ele vai esquentar ou vai esfriar mais rápido? Sim, ele vai esquentar. Ah, ganhei, gol, beleza, viu? Olha aí, eu estava dizendo. Ele vai esquentar mais rápido. Mas a coisa não é tão simples e não precisa ter nada de gol. É apenas entender o que acontece, tá? De fato ele vai esquentar. Se você tirar aqui, ele vai começar a esquentar mais rápido. Com certeza isso vai acontecer. Mas não te esquece que aqui ele também está entrando ar quente, tá? Então o que ele está fazendo aqui? Aqui vai começar a entrar quente. O cão, ele vai... Vamos prestar bem atenção aqui, gente, porque isso aqui agora eu vou falar da máquina do ciclo que mata um chau de hipertermia, tá? Ó, aqui entra 42 graus, aqui está 39, então ele absorve calor, a temperatura começa a subir, tá? Ele começa a arfar, ou seja, ele gera mais calor para dentro dele. Lembrando que o chau entra em hipertermia com 40,5, tá? 40,5 o chau já começa a passar mal e pode vir a falecer, tá? Então o que acontece? Está 42 graus, ele entra com ar aqui. Esse ar começa a subir a temperatura e ele começa a arfar mais. Arfando mais é como se fosse jogar mais combustível nessa chama dentro dele, né? A adrenalina começa a subir e ele começa a gerar mais calor. E entra mais ar quente. E ele começa a tentar respirar. Ele não perde calor pela pele, porque ela está coberta com pelo, certo? E o que o chau começa a fazer? Ele começa a cavar, ele começa às vezes, quando o desconforto começa a ser grande, ele grita, às vezes ele procura se encostar nas coisas. Você vai observar que às vezes ele começa a se encostar, jogar o corpo para baixo, ele tenta, essa parte que tem menos pelo, ele deita e levanta, e deita e levanta, e deita e levanta e respira. Ele começa a babar bastante, que é outra forma que ele acaba tendo para jogar o calor para fora. Bebe muita água, né? Ele começa a beber água. Só que tudo isso vai fazendo com que muito pouco vai sendo eficiente para conseguir baixar a temperatura. Isso entra nesse ciclo da temperatura entrando quente e ele mais quente, nervoso,
angustiado, faz com que a temperatura se eleve e se eleve muito rápido, tá? Então, isso aqui pode acontecer em questão de pouquíssimos minutos. O que que acontece? O chão começa a desmaiar, taquicardia, ele começa a ficar mole e vem a óbito, tá? Eduardo, mas espera aí, você está dizendo que vai demorar mais tempo se ele tiver sem a tosa. Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Mas o problema da tosa, o risco da tosa, desculpa, a vantagem da tosa é que a tosa vai permitir o animal, tá? Só um pouco, desculpa, vou voltar. Num cenário que está acontecendo a hipertermia, o que o cara tem que fazer, tá? O que a pessoa, o que você tem que fazer se tiver um caso de hipertermia? Tem que resfriar o mais rápido possível. Então você tem que pegar uma mangueira, não precisa jogar água gelada, porque senão você vai causar um choque térmico, mas você começa a jogar água, uma temperatura mais baixa, que tiver lá 20 e poucos graus, mesmo a água de 30 graus já vai baixar a temperatura dele. Qual é o problema quando ele está peludo? É que se você já deu banho em casa, no seu chão, você sabe como é difícil aquela água chegar lá na pele dele, é muito difícil, porque tem aquela camada de ar ali, tem um pouco de gordura da pele, natural da pele, então a água vai bater e ela vai... Você tem que enxaguar bastante, tem que botar quase inteiro na banheira. E às vezes até encher a banheira, se você tiver alguma banheira, já não deu mais tempo, tá? Então, mas você tem que pegar a água, botar embaixo do chuveiro, né, e abrir a água e tocar a água em cima dele, tá? Para tentar resfriar. Ou ir para um ambiente, botar ventilador, né? A gente lembra o ventilador, se o calor está 42 graus e você botar o ventilador, pelas leis da termodinâmica, você já vai diminuir a temperatura, tá? Você vai conseguir fazer com que aquele ambiente baixe a temperatura, tá? Porque às vezes essa temperatura está 42 graus no local que o termômetro está. De repente a temperatura pode estar 50 graus no asfalto, por exemplo, que é onde ele está muito mais próximo. Ou ela pode estar mais baixa, perto de uma grama, por exemplo. Então isso aqui é difícil você avaliar isso aqui aonde exatamente o chão está, a não ser que você leve um termômetro para lá, tá? Então a temperatura ela varia muito de onde ela está. Então o chão pode simplesmente se deslocar de um local que está muito quente ali, pode ser embaixo de um sol, por exemplo, que ela está tomando esses raios solares, e ela se desloca para uma área fresca em que a temperatura sai dos 42 e volta para uns 35, por exemplo, e pronto. Isso aqui volta a se equilibrar de uma maneira sem grandes problemas, tá? Isso é importante que você saiba. Se ele tem um local que está fresquinho, que ele não demonstra muita inquietude, né? Se ele não está muito ruim, beleza, não precisa tosar, tá? Se você perceber isso. Como estou dizendo, quem vai te dizer o que precisa ser feito é o seu cão, não sou eu, não é o grupo do WhatsApp, não é o grupo do Facebook, tá? Mas vamos voltar. Então, se o cão, agora vamos botar o cenário se o cão está tosado. De novo, né? Se o cão não tem essa camadinha aqui, ele está entrando a 42, ou o ambiente está jogando 42, tá? Então, esse processo vai começar a acontecer mais rápido. Mas, voltamos à física, né? Como os corpos trocam de calor, né? Transferem a temperatura, o que vai acontecer? Esse cara aqui, o Shao, ele vai poder se encostar numa parede, por exemplo, ele já vai começar a fazer troca de calor com a parede. Com o chão, né? Vamos dizer que ele está todo tosado, toda a área interna de baixo dele, ele encosta na parte de baixo, encosta numa parede, ele está lá com uma grande porção do corpo dele encostado na parede e no chão, já está trocando temperatura, já está refrigerando. Vem um vento. Se ele está tosado, o vento nem encosta na pele dele, então ele não consegue baixar. Quando vem o vento, ele vai baixar um pouquinho a temperatura na pele. Às vezes o calor ainda está alto, mas o vento ele vai dissipar um pouco a temperatura aqui na pele. Então ele não vai conseguir dissipar calor aqui pela pele, porque vai bater no pelo, o pelo não vai deixar entrar, não vai deixar tocar na pele e vai embora. Se for necessário jogar água, a água bate muito mais fácil e muito mais rápido na pele do animal, tá?
Então ele consegue perder o calor muito mais rápido. Ele vai diminuir, ele vai deixar de estar afando tanto, vai diminuir o metabolismo, ele começa a tranquilizar, né, mais inserção de água. Então o processo começa mais rápido, mas ele tem muito mais chances, sem estar com uma capa aqui tosada, sem estar com essa quantidade de pelos aqui, ele tem muito mais chance de se recuperar de um cenário de hipertermia, tá? Então, ele aquece mais rápido? Aquece. Ele vai aquecer aqui mais rápido se a temperatura estiver acima da temperatura dele. Se tiver 39, 40, 41, 42 para cima, ele vai aquecer mais rápido. Mas lembrando que não é a temperatura que está na TV, é a temperatura que está onde ele está naquele momento. Se tiver um ventinho, se tiver um piso mais geladinho, ele vai conseguir ficar muito mais confortável. Mas de novo, é o seu chão que vai dizer, arfando, cavando buraco, babando, dando mole. Ficou mole, gente, pelo amor de Deus, corre para põe embaixo d'água e depois leva ao veterinário, tá? Vamos falar um pouco mais sobre as consequências, né? Então assim, isso dá consequência neurológica. Às vezes ele passa, você vai, às vezes não está 45 graus aqui, está no cenário dos 35. Mas agora está 35, está à noite, né? Às vezes temos calor. O que acontece? Você leva o chão para passear. Isso aqui o metabolismo dele começa a subir. Ele perdeu o equilíbrio aqui, ó. Ele está com a chama aqui, está entrando 35 graus, mas aqui já está subindo para 40. Você não consegue, a troca se torna ineficiente. Mesmo ele arfando, mesmo ele jogando, tentando aumentar ao máximo a ventilação aqui, como ele está num passeio, como ele está fazendo uma atividade física, isso também vai gerar a mesma máquina gera de calor lá. E o que acontece? Aqui ainda é pior, porque aqui está com 35 graus, ou seja, a temperatura está mais baixa. Se ele não está tosado, o que vai acontecer? Ele vai só ter esse meio aqui para fazer a troca de calor. Se ele está tosado, um vento ou um ar mesmo vai conseguir fazer com que o calor se dissipe, mesmo ele estando andando. Ele pode estar desconfortável, você tem que parar esse passeio, mas ele consegue se recuperar mais fácil. Porque se você continuar, ele pode entrar nessa espiral em que ele vai começar a ter muito mais, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar nervoso, vai arfar mais e a temperatura vai subir. E a troca não vai ser eficiente e ele morre por golpe de calor. Tá, gente? O teu chau está te dizendo isso. Então, precisa tosar nesse caso? Não faz passeio. Né? Então, observa isso. Não. Eduardo está dizendo então tem que tosar. Não estou dizendo que tem que tosar. Estou dizendo então não vai num passeio num dia quente. Mas à noite não importa, tá quente, cara. O asfalto aqui, às vezes, mesmo o asfalto tá quente pra caramba. Tá? Então, observa isso, tá, gente? Não estou dizendo que tem que tosar, não tem que tosar. Estou dando as consequências de quando esse ciclo se instala, o que acontece. Tá? Se você quiser tosar, você pode tosar. Você provavelmente vai conseguir passear com o seu chau a 35 graus mais tranquilo. Não, eu não quero tosar meu chau. Então, gente, não passeia, tá? As ações têm suas consequências, tá? Vamos lá, vamos para os próximos argumentos aí que o pessoal às vezes fala. Às vezes o pessoal tosa o chau na puberdade, então tosa com 8, 9 meses. Às vezes está numa lãzinha. A pessoa tosa e o pelo volta diferente. Óbvio, é outro pelo. Voltou o pelo de adulto. Então, gente, é assim. Tá? Se você não tosasse, o pelo ia ficar difícil. Se você pegasse um cachorro de 8 meses, depois pegasse um cachorro de um ano e 2 meses, o pelo é diferente. Um é um pelo que está muita lã, muito subpelo ali, não tem quase pelo nenhum. E o outro é um cão formado com pelo e subpelo, tá? Então isso aí o pelo volta igual, tá? Igualzinho que ia voltar. Agora a gente vai falar de uma coisa que chama alopecia pós-tosa, tá? Vamos voltar para a questão do pelinho lá. Então o que acontece? O pelo, ele tem basicamente 3 estágios, tá? Tem literatura que diz mais, tem literatura que diz menos, mas vamos botar que tem 3 estágios. Tem o estágio que o pelo nasce, cresce,
né? Nasce e cresce, né? Primeiro estágio, nasce e cresce. Tem o pelo que ele fica, tem a fase que ele fica estável e tem a fase que ele morre, tá? O que acontece? Quando você quando você tosa o cachorro, você não sabe em que fase que está esse pelo aqui, tá? Acontece que às vezes, quando você tosa, tipo, o pelo recém cresceu, recém passou nessa fase de crescimento, e você for lá e tosou. O que acontece? Esse pelo só vai voltar a nascer ali de novo dali a um tempão. Que é um tempão, pode ser um ano. Tem casos de 2 anos. Às vezes por causa da temperatura, tem literatura, tá, que diz que às vezes por causa da temperatura, ou da lâmina quando passou ali, ou às vezes a temperatura ambiente, o metabolismo do folículo ele meio que se perde, né? Ele meio que se perde da onde que ele está. E às vezes isso dá essa alopecia postosa. O pelo, às vezes, no chau, às vezes são locais que não nasce o pelo, que pode ter havido uma queimadura de contato quando a pessoa tosou, ou aquela região sofreu algum distúrbio ali que desregulou um pouco ali esse ciclo do pelo. Às vezes é o cachorro inteiro que não nasce, às vezes são áreas, às vezes nasce o pelo e o subpelo não vem, ou às vezes o subpelo vem e o pelo não vem. Isso tudo pode acontecer, tá? Mas isso é estético, tá, gente? Isso não é um problema de saúde. Você não precisa dar complemento de vitamina. Você pode dar um complemento de vitamina se o veterinário assim entender que é o melhor, tá? Mas mesmo assim, os veterinários ainda não conhecem muito disso, tá? Mas você não precisa fazer nada. Dali a um ano, eu não conheço cachorro que é chau-chau que 2 anos não está com pelo perfeitinho de novo. Mas é 2 anos, Eduardo. São casos extremos, tá? Geralmente, assim, ó, quando dá a alopecia, às vezes é 6 meses, tá? O pelo não cresce legal, mas uma hora ele vai lá e se recupera e tá todo bonitão. Eu fiz agora o último, eu tosei a fêmea aqui em fevereiro. Ela deu alopecia, né? Não cresceu assim certinho e tal. Ela estava crescendo totalmente meio desregular, mas agora tá redondinha, bonita de novo e vai voltar para a máquina de novo, tá? Mas aqui é porque aqui foi decidido aqui por várias razões, tá? Não estou dizendo para você fazer isso em casa, né? Mas também não estou dizendo para você não fazer isso em casa, tá? Você tem que avaliar, certo? Outras questões, tá? Que até no vídeo do Alexandre tá falando, a questão seguinte. A gente falou das várias tosas, né? Então, a tosa em que você tira... Lembra que a gente está falando como se fosse um isopor, né? Como se fosse um isopor. Se você fizer uma tosa higiênica, né? Você está tirando uma tosa de embaixo do cachorro, como se você pegasse um isopor de 10 centímetros, sei lá, né? E você tirasse a parte de baixo e botasse em cima de um local de temperatura. Ela vai fazer a troca de temperatura ali, naquele local ali. Beleza. Às vezes isso é suficiente para dar conforto para o seu chau, tá? Porque naquele local ali vai dar uma troca de calor, você tem um piso frio, né? E ele se sentiu confortável. Foi suficiente para ele parar de arfar, tá tranquilo, beleza. Não pode tocar no subpelo. Não é por aí. De repente você faz a tosa na tesoura, né? Você baixou, tosa na tesoura não adianta? Adianta. Ao invés de você ter como se fosse um isopor de 10 centímetros, você vai ter um isopor de 3 centímetros. Né? Mas continua sendo um isopor. Tá? Então, se você perceber que você faz uma tosa, você tira só a parte externa, ou sei lá, faz uma tosa leão, né? Então aumenta também ali. Você percebe que o seu cachorro começa a ficar mais confortável, beleza, tá ótimo. Se você põe um ar-condicionado ou um ventilador e ele parou de arfar, fica mais ativo, se alimenta melhor e coisa, beleza, tá bom? Então não é fla-flu, não tem ganhador. Quem tem que ganhar é o conforto do seu chau, tá? Se você tosar ele inteiro, ele vai se sentir bem, tá? Isso aí é quase líquido e certo. Não estou dizendo que se você não tosar não vai se sentir bem. Se tiver as condições ele vai se sentir bem também. Mas se você tosar ele vai provavelmente se sentir bem. Mas
Você tem a questão do sol, tá? Que realmente o cachorro não tem noção de que ele pode sofrer queimaduras. Mas, por outro lado, uma pequena película de pelo em cima, mesmo que seja um subpelo, já vai começar a dar uma proteção legal. Então, alguns milímetros de pelo já vão dar uma proteção legal nele. Claro, você tem que estar monitorando. Se tiver coisa tá sem, monitora, ele vai ali no solzinho, vai aquecer mais rápido, ele vai sair, né? Lembrando que também vai aquecer mais rápido, ele vai se deslocar mais rápido que se ele tivesse peludão. Questão de, como o Alexandre também falou, falou mosquito. Gente, insetos, de uma maneira geral, pulgas, então, pulga você vai conseguir ter um manejo melhor, né? Você vai conseguir ver pulgas e carrapatos é outro problema sério, em regiões aí que são bem complicadas, você vai conseguir ver se tem algum problema ali. Formiga, né? Então, se o pelo está muito baixo, formiga começa a se tornar um problema. Então, tem sim cuidados especiais, assim como você tem que ter um cuidado com o cachorro não tosado, que pode dar problema. Você tem que ter né, pode ter pulga lá e você não vê, pode ter um carrapato e você não vê, o cachorro está completamente tosado, nós estamos indo para os extremos, né? Você também tem problema. Se você está no meio termo, você continua, às vezes você não ganha de um lado, não ganha de outro, você vai ter uma situação ruim dos dois lados, ou enfim, ou boa dos dois lados, tá? Impacto em fricção, né? Então, quer dizer, o pelo, querendo ou não, ele absorve um pouco do impacto. É uma coisa, gente, né? À medida que vai perdendo aqui, a gente vai sentindo que qualquer coisa já bate mais forte, né? Então, é a mesma coisa com eles, né? Então, fricção, então, às vezes, o chow, às vezes não tem calo e tal, mas forma aquele nó, né, de pelo ali, porque aquele pelo ali está dando fricção. Então, aquele pelo está protegendo o cotovelo, às vezes, dele está deitado. Quando você tira isso começa a poder dar um pouco mais de fricção. Então, coloca ali um paninho na área que ele costuma deitar, se for o caso, né? Você tem que começar a observar, passa um produto e tal. Então, você também tem que observar. Ah, mas só tem um monte de coisa ruim. Não tem um monte de coisa ruim. Né? O conforto térmico é muito melhor que qualquer outra coisa. Né? Às vezes, em conflitos, um briga com o outro sem o pelo, às vezes acontece mais danos. Mas em compensação o tratamento é muito mais eficiente e eficaz. Né? Quando está com pelo, às vezes está no meio do pelo, está embolado, às vezes ali tem detrito, tem pó, tem coisa que às vezes não consegue chegar lá, mas enfim, né? Tem prós e contras. Ah, não, mas o cachorro veio sozinho, então não vai ter esse problema. Alguns, né, que não estão acostumados a ser tosa, eles parecem que ficam todos encolhidos assim, se olhando e tal, parece que estão envergonhados, né? Aí a gente já passa a nossa empatia para eles, a gente dá o nosso sentimento para eles, né? Eles não sentem vergonha, é que eles se sentem diferente, porque na medida que você tem um casacão de pelo que você não sente quase toque, né, pele, na medida que você sente o ar passando, o toque da sua mão, eles se sentem estranhos, se sentem diferentes. Mas isso é questão dura um dia, porque depois que eles sentem quanto é gostoso, eles ficam do seu lado ali o tempo inteiro, pedem muito mais carinho e tal, até porque às vezes tem mais energia. Então eles se acostumam bem rápido com relação a isso, tá? Então a gente falou a respeito da hipertermia, a máquina de calor. Então assim, vamos falar um pouquinho assim, quando é melhor tosar, tá? Se você está num ambiente, você não quero tosar, eu não quero tosar, beleza? Respeito, é uma decisão sua, mas assim, o que o teu cachorro está dizendo, tá? Teu cachorro está sempre arfando, ingere bastante, chega o verão, para de comer, ingere bastante líquido, faz alguma coisa, tá? Compra um ventilador só para ele. O ventilador é barato, põe no local. O ventilador é muito eficaz, né, para baixar a temperatura. Principalmente nos horários mais quentes do dia. Dá uma água mais gelada para ele. Você pode até usar rasqueadeiras, né? Aquilo que o Alexandre Rossi fez lá, de usar usa rasqueadeira mais para tirar sobre o pelo dele. Tu não quer o pelo meio dá aquela murchadinha, mas porque o subpelo é que deixa ele mais armadão, ele vai dar uma murchadinha, mas se você não quiser tosar, siga por esses conselhos. Usa mais rasqueadeira, tenta tirar mais pelo morto dele, tá? Porque ele vai ficar um pouco mais definhadinho, mas ele vai
tende a se sentir melhor, tá? Mas vamos dizer que você fez tudo isso e ele continua arfando. E você quer passear com ele e tal, e ele está sempre desconfortável. Você está vendo que ele está desconfortável, anda de um jeito molengão lá e tal, assim. Tosa. Tosa um pouquinho, então, tosa a parte de baixo dele, tá? Então, tosa a parte de baixo e vê o que acontece. Pô, tosei só a parte de baixo ali dele. Poxa, já percebi que já ficou bem melhor, parou de arfar. Beleza, para por aí. Ah, não, putz, ele continua arfando, tá inquieto, ele deita num lugar, levanta, vai para outro. Então, tosa na tesoura. Pô, em vez de ser 10 centímetros daqueles do isopor virtual que eu tô falando, passa para 5. Então, tosa na tesoura, vê o que acontece. Ah, puxa, foi suficiente, ele parou de arfar e tal, ficou bom. Beleza, para por aí. Ah, não, ele continua arfando, continua inquieto, já botei ventilador, não adianta, ele fica só de boca para frente, mas passa o dia inteiro ali só de boca para frente no negócio. Quer dizer, resolveu ali naquele local, mas não para a qualidade de vida para ele. Então tosa mais, até achar o ponto de equilíbrio. Pode chegar um momento que você vai tosar ele inteiro, tá? E aí ele vai se sentir, aí você vai ver que ele vai parar de arfar, vai estar mais ativo, vai voltar a comer. Ótimo, beleza, é isso aí. Não faça pro radicalismo de que eu não quero porque vai ficar feio. Aí é questão estética. Nós estamos falando de saúde, tá? Nós estamos falando de risco de morte. Você não quer perder o seu chau, né? Então assim, não deixe isso acontecer, tá? Quando é melhor não tosar o chau? Se o chau não tem nada disso, você mora num apartamento, ou mora numa casa, em que sempre tem gente em casa, ele não arfa, ele está tranquilo, tem ar-condicionado, tem ambiente fresquinho, tem água gelada, ele está sempre de boa. Arfa, assim, às vezes dá aquela cansaço, mas um cansaço que é padrão, tu vê que os cachorros de pelo curto também passam por isso. Tá bom, não precisa tosar, se não desejar. Não sei que seja você queira tosar por questões de manejo. Eu dou banho no cachorro. Poxa, eu tenho 5 chaus. Poxa, eu vou tosar porque melhora o manejo dele. Beleza, não é crime nenhum fazer isso, tá? Você pode tosar, eles vão se sentir frescos, não vão ficar desconfortáveis, tá? A tosa não deixa o cachorro desconfortável. Isso é muito importante. Em termos de conforto para o animal, não vai acontecer. Você pode conversar com criadores que fazem tosa com frequência, que têm anos de criação, e que geralmente tosam porque às vezes por questão de manejo, às vezes por questão térmica e muitas vezes por causa dos dois, tá? Então, você vai ter as experiências dele, não fiquem só na minha, mas assim, ele vai ficar confortável. Então, se você quer tosar, mas você pode não precisar, mas você quer, tá bom, isso não tem problema. O risco é o inverso, tá? Eu não quero tosar, mas ele tá desconfortável, tá? Isso é perigoso, tá, gente? Então, assim, você tem que fazer alguma coisa. Se ele está desconfortável, tá? E você não quer tosar, você tem que providenciar uma solução. Não tem assim nenhum problema de você tomar isso, de você não querer tosar, mas você tem que tomar uma providência para ter um ambiente fresco para ele, tá? Você pode dizer o seguinte, né? Porque assim, a questão da estética e a questão de saúde são completamente diferentes. Esteticamente vai ficar feio. Paciência para ficar feio, mas ele tem que ter saúde, ele tem que ter qualidade de vida, ele tem que não ter risco de morte, tá? Mas ele fica no apartamento, assim, ó, a gente lá no site, a gente recebe, porque assim, o que acontece? Os veterinários, quando o cachorro tem uma hipertermia e morre, geralmente isso não fica muito bem registrado, porque o cachorro morreu, entendeu? Você não vai muito para a clínica, para o veterinário ver, o cachorro morreu. Às vezes a pessoa chega em casa e o cachorro está morto. Então, alguns casos, assim, por exemplo, que aconteceram, tá? A pessoa tinha o cachorro ficar dentro de casa, tinha ventilador para ele, a pessoa saía de manhã, deixava o ventilador e tal, local quente, ia trabalhar, passava o dia inteiro fora, voltava e beleza, o cachorro estava lá tranquilo, de boa. Ok, até aí tudo bem, isso não há problema. Mas temperaturas altas e tal. O que aconteceu uma vez? A pessoa saiu, saiu 8 horas da manhã, sei lá, em casa, 8h30 faltou luz. Um dia infernal de quente. A pessoa chegou no final do dia, encontrou o cachorro morto. Aconteceu, né?
Indicava que ela precisava tosar? Não indicava. Mas o cachorro não teve muita chance, né? Aconteceu aquilo que fazia, a única coisa que fazia com que a temperatura baixasse era o ventilador. Na medida que ele parou de funcionar, pode ser ar-condicionado, ventilador, a casa não conseguia refrescar, né? E ele peludo não conseguia ter outras formas de troca de calor. Então chegou em casa, o cachorro morreu. Então assim, se não tem ninguém em casa, se ele fica sozinho durante muito tempo e é um local muito quente, cuidado que acidentes acontecem, tá? Então outros casos, por exemplo, se você é campeão, deixar cachorro dentro do carro, cara, nem hipótese nenhuma, nem 2 segundos você tem que deixar o cachorro dentro do carro. Vai sair, leva ele, se for o cara deixa amarradinho na padaria, deixa amarradinho ali fora da padaria, mas não dentro do carro, de hipótese nenhuma. Isso mata muito, tá? Está no top 3 frouxo. Esse que eu falei também de falta de energia. O cachorro às vezes se prende, né? Às vezes acontece que o cachorro fica entalado em algum portão, sei lá, vai brigar com algum cachorro, fica entalado em algum portão, não tem ninguém em casa, hipertermia. Então, fogos, né? Às vezes o cachorro tá fogo, ele quer fugir, entra em algum lugar, fica travado ali, e às vezes acontece à noite, hipertermia. Quer dizer, entra naquela questão, o cachorro fica nervoso, ansioso e tal, começa a subir, a temperatura já está alta, às vezes em vários locais do Brasil a gente tem temperatura alta, o cachorro está ali, começa o processo da hipertermia e vem o golpe de calor e liquida. Então assim, acidentes acontecem, tá? Então, se o cachorro fica sozinho em casa, cuidado, tá? Ou deixa um vizinho atento, alguma coisa assim, porque acidentes acontecem. Às vezes não é porque a pessoa cuidou mal ou teve algum problema. Acontece, infelizmente, as situações que a gente não deseja acontecem. E um cachorro que às vezes pode estar num ambiente muito quente, e ele está tosado, ele tem um pouco mais chance. Eduardo, mas ele aquece mais rápido. Tudo bem, mas ele consegue se desvencilhar disso quando está tosado mais rápido, tá? Pelo curto morre de golpe de calor, tá, gente? Pelo curto, pelo curto, que tem uma densidade de pelo bem maior do que o do pelo longo. Às vezes o pelo curto, os pelos mais longos são assim, mas vamos dizer de uma forma geral, no corpo é baixinho, 2 centímetros ali. E eles morrem de golpe de calor, tá? Então, atento a isso, tá? Então, assim, assim, a gente no próprio site lá, a gente não está mais tão ativo, a gente está mais ativo ali no grupo do Facebook, tá, gente? Chama Portal Xoxó Brasil, tá? Portal Xoxó Brasil. O nosso site é o Xoxó Brasil, lá desde 1997 que a gente está no ar. Nosso grupo é Portal Xoxó Brasil e a nossa fanpage é Xoxó Brasil. Não confunda com outros grupos aí que usam o nosso nome. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar comigo mais a respeito disso, eu indico atualmente vocês usarem ali o grupo Portal Xoxó Brasil, tá? Que esse eu estou olhando diariamente. Aí a gente pode conversar a respeito de cada caso, tá? Posso discutir a respeito de cada caso. Eu só vou comentar mais um pouquinho a respeito desse vídeo aqui, ó, desse gráfico aqui, porque foi esse último aqui que alguém postou ali no grupo. Quer dizer assim, nossa roupa em contato com o corpo aquece ficando igual à nossa temperatura. O pelo de cão não aquece como seu corpo. Seu pelo é térmico. Contra fatos, não argumentos. Verdade. Isso que está aqui é verdade. Mas isso aqui não diz nada. Entendeu? Então aqui, ó, tá dizendo esse gráfico aqui, se você analisar. Primeiro ele está em Fahrenheit e em escalas diferentes, né? Então você já começa a confundir. Isso aqui é o típico gráficozinho para para passar informação e para desinformar, tá? Nesse gráfico você tem, assim, analisando, tá? Por exemplo, você já percebe que esse cão está num ambiente frio, tá? Esse cão está num ambiente frio, não está num ambiente quente. Então é aquilo que ele está falando, ó, ele está aqui é onde há a melhor troca de temperatura e o cachorro aqui está bem protegido. Gente, isso aqui, esse parece um garoto, ele está com uma camiseta, que nem eu estou com uma camiseta. É óbvio que a camiseta não foi feita para não ter a proteção térmica de um casaco de lã,
né? Então não é óbvio que isso não acontece, né? Mas isso vai ao encontro de tudo aquilo que a gente está conversando, né? Então esse cachorro aqui, ó, cachorro, sei lá, parece um chow mesmo, mas um chow, um Spitz qualquer aí. Então o que que acontece? Exatamente, se a temperatura aqui fora está muito alta, vai entrar quente por aqui, ó, e não vai sair por aqui. É a mesma coisa. Mesma coisa, tá? Se aqui ele tá tosado, vai naquela imagem do Alexandre lá, ele vai dissipar calor, ali é dissipação. Essas câmeras pegam a dissipação de calor. Então aqui, ó, esse garoto aqui, ó, ele tá dissipando onde está mais verde aqui, ó, desculpa, mais vermelho aqui, ó, tá dissipando aqui, ó. Mas é que nem aqui, provavelmente se alguém tirar uma foto minha também tá dissipando. Porque a gente é agora, se eu botar um casaco de lã, né? Aí esse gráfico vai mudar. Se eu botar um casaco de lã aqui, esse gráfico vai mudar, com certeza. E não algo que não foi feito para proteger de um frio ou de um calor, né? Então, só que o que vai acontecer? Se eu botar um casaco de lã, se esse garoto aqui botar um casaco, ele vai começar a aquecer. E o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a suar, que é um mecanismo que o cachorro não tem, mas ele vai começar a ficar mais ofegante, que é um mecanismo que o cachorro também tem. Então, é isso que vai acontecer. Né? Então, quando a gente faz uma corrida, nós estamos respirando, aumentamos a nossa respiração. É a mesma coisa. Então, isso aqui não diz absolutamente, assim como aquele outro lá não diz que tem que tosar ou que não tem que tosar, esse aqui também é a mesma coisa, não diz nada. Só diz que aqui está provando que um animal aqui tem uma proteção térmica no pelo. Só que isso aqui pode matar ele por causa disso. Porque isso aqui é feito para frio. Foi muito bem desenvolvido. A evolução levou isso aqui para o frio, não para o calor. Para o calor, um cachorro de calor tem uma conformidade diferente. Né? Um Saluki é um cachorro completamente diferente de um Chow. O Chow é um cachorro grande, robusto, bastante corpo. E o Saluki é um cachorro esguio, né? Com pelinhos finos, mas rentes ali ao corpo. Por quê? Tem uma explicação, gente. Uma explicação lógica, biológica e física. Então, assim, não é porque eu quero, não é porque o grupo do WhatsApp quer, não é porque o grupo do Facebook quer, não é. Avalie, é o seu chow que vai dizer para você, eu preciso que você faça algo para melhorar meu conforto. Tome a decisão que for a melhor para você. Tosar não é crime, tosar também não é para não é ter que sair tosando todo chow, também não é isso. Existem riscos em tosar, existem riscos em não tosar. Então avalie, eu espero assim, o vídeo foi longo para Dedéu, né? Se você me acompanhou até aqui, parabéns, eu espero ter contribuído para você ter mais informação, tá? Eu estou disposto a conversar com você no que você quiser, principalmente ele via o grupo do WhatsApp, do Facebook, né? Portal Chow Chow Brasil, e eu espero ter ajudado, contribuído um pouquinho para que essa polêmica, essa briga de torcida seja reduzida, tá? Então, assim, você é que vai decidir, você tem que ser bem informado, você tem que saber dos riscos, e o seu chow vai te dizer o que vai fazer, tá? Então, sucesso para você, saúde para o seu chow, eu espero que ele nunca passe por um golpe de calor. Perder um chow por golpe de calor é terrível, tá? Infelizmente no Brasil é extremamente recorrente, vai acontecer muito ainda. Nós estamos chegando aí, hoje é o primeiro dia da primavera que eu estou gravando esse vídeo, então assim, eu tenho certeza, infelizmente, que a gente vai perder muito chow nesse próximo verão, que a gente já teve um verão quente, muito quente, provavelmente a gente já teve perdas aí, a gente se o verão vier quente, com o jeito que vai ser, vai ter muito cão que vai infelizmente falecer, e eu não gostaria que fosse por causa de ignorância ou radicalismos dos seus donos, tá? Então, observe, a dica que eu dou com relação a isso é observe o comportamento do seu chow. Se ele está ofegante, se ele está inquieto, se ele parou de comer, você tem o dever de tomar uma ação. Você tem o dever de fazer algo. Pode ser a tosa, pode não ser a tosa, mas você tem que propiciar ao seu chow o conforto térmico e a segurança na saúde dele. Certo, pessoal? Eu espero ter ajudado.
Vamos ver quando é que sai o próximo vídeo. Boa sorte para todos aí.